Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de julho de 2026, é uma quinta-feira e eu precisava gravar um vídeo pra vocês, agora que eu tô de férias da escola, né? E essa semana eu também tô de férias do cursinho. E eu tava pensando em que vídeo eu gravava. Aí eu pensei em gravar um vídeo de conteúdo de redação ou de biologia ou alguma coisa motivacional, mas eu decidi gravar um vídeo sobre dicas de estudos e na vida dos estudos, enfim. Então, vamos lá. Eu espero que vocês não se importem, mas eu vou fazer minha maquiagem, porque eu achei interessante fazer maquiagem enquanto eu falava. Mas a primeira coisa é pra você não perder tempo se organizando. Ah, Jamile, não é mais pra eu me organizar nos estudos, me organizar antes de começar, ver qual cronograma eu vou fazer e tudo mais. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo pra você não paralisar nessa etapa e você não ficar, tipo, nesse looping infinito de se organizar toda hora e não começar. Eu digo isso por experiência própria. Por que por experiência própria? Porque isso aconteceu comigo muito tempo da minha vida. Muitos e muitos tempos, até um dia desses. Entendeu? Que eu ficava só me organizando, fazendo cronogramas e mais cronogramas. Que eu ficava fazendo planilhas e vendo qual ia ser o melhor método, qual ia ser o melhor jeito de conciliar e não sei o que, não sei o que. E eu não começava. Por quê? Eu ia falar de outra coisa, mas eu vou pular. Por conta do medo. A gente também precisa perder o medo. O medo de começar, o medo de não conseguir, faz com que a gente fique paralisado. E quando eu ficava paralisada, para não dizer que eu não estava fazendo nada, eu ficava me organizando. Eu ficava fazendo cronogramas, não, eu vou começar a estudar do melhor jeito, eu ver se é assim. Mas eu não começava de fato. Mas por que eu não começava? Porque eu tinha medo. E eu acho que todo mundo acaba tendo medo, né? Medo de não conseguir passar, às vezes medo de você entregar uma redação e você não ter uma nota melhor, ou se não a mesma nota que você teve na última redação que você entregou, medo de você não conseguir acertar as devidas questões que você deveria ter acertado, medo de muitas coisas. Então a gente fica com medo, sendo que o medo, ele paralisa a gente. Quando a gente fica com medo, a gente não faz mais nada. Simplesmente fica parado, porque a gente tem medo do que possa... Tô repetindo muita palavra medo, tô ficando com raiva. Mas a gente tem medo do que possa acontecer no futuro, então acaba não fazendo nada. Mas para pra pensar, se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir também o nosso objetivo. Então, para você conseguir, você precisa fazer alguma coisa, não é verdade? Então, tem que tirar o medo. Mas como é que eu faço para conseguir continuar, para não ficar paralisada? Só pensando no que eu deveria ter feito, pensando no que eu vou fazer. Como é que eu faço? Você pega... Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar direito, porque deu uma ventania agora que só Jesus. Mas você pega todo o medo que você tem e vai com ele mesmo. Vai com medo e faz, e mete a cara e faz. E quando você faz isso, você perde ele. Por que você perde com o tempo? Porque você vai perceber que ao você se arriscar, ao você errar várias vezes, você vai perceber que você aprendeu muito com isso. Aí você fala, caramba, porque eu não errei antes? Entendeu? Tiveram vezes que eu assistindo aulas de redação, aí os professores falavam, não, porque você não pode fazer isso aqui, não sei o que. Aí eu, é verdade, porque uma vez eu coloquei numa redação, o corretor reclamou e eu nunca mais fiz isso. E aí você se sente feliz, você se sente orgulhoso, porque caramba, eu já sabia disso, porque eu errei e eu aprendi. E eu percebo que quando eu erro em alguma coisa que depois eu corrijo o que eu fiz, então eu aprendo muito mais se eu não tivesse errado. Se eu só tivesse seguido uma regrinha, uma lista, ó, faça assim, assim, assim. E pronto, eu aprendo muito mais, de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais fácil. Então pare de enxergar a tentativa como uma coisa ruim, que você quer melhorar. E você não vai melhorar se você ficar parado. Então continue, pegue o seu medo e vá andando. O negócio é meter a cara. Não fique paralisado se organizando demais. Não fique com medo. Meta a cara. Não fique se organizando demais. Só vá. Vai e faça. Só isso. Ele percebeu que eu não consigo me maquiar enquanto eu falo, porque eu fiquei falando e eu não maquiei não. Mas enfim, a próxima coisa é: não existe um jeito único, absoluto de estudar.
Porque quando você vai pra internet, você encontra vários métodos, né? Tem gente que demoniza os resumos, tem gente que fala que você só vai conseguir aprender por meio de flashcards e não sei o quê. Mas, gente, não existe um jeito único, absoluto, perfeito de se estudar. Você estuda do jeito que você quiser, que você achar melhor, entendeu? Obviamente, existem vários métodos de estudo, existem vários jeitos de estudar, mas você vai testando o que se adequar melhor à sua realidade, ao seu jeito de aprender, você usa. Mas você não precisa ficar pensando, eu estudava de um jeito, mas agora que eu vou estudar para Enem, eu vou pesquisar um jeito melhor, né? Não tem isso, de um jeito melhor. Sendo bem sincera, não tem. O jeito que servir pra você, você gosta de fazer resumo, faz. Você gosta de usar flashcards, usa também. Você gosta de fazer desenhos, faça, entendeu? Existem jeitos, cientificamente comprovados que são mais eficazes, tipo, de você resolver questão. Porque você testa o seu cérebro. Mas isso não significa que você deve ficar fazendo questão e deve fazer mais nada da sua vida. Você pode usar outros jeitos, né, outras coisas de você estudar. E, vai dar certo do mesmo jeito, porque serve pra você. Da mesma forma que pode ter uma coisa, né, um jeito de estudar que pra mim seja super... meu Deus do céu, consegui aprender desse jeito. E desse jeito é o melhor de todos pra mim. Mas pra você pode ser que não funcione. Então tem muita gente na internet que fica super valorizando alguns jeitos de estudar, mas que na verdade, não é pra todo mundo, entendeu? Então não fique apavorado procurando jeitos de estudar e não sei o que. Eu só vou começar quando eu achar um melhor. Não, saia testando se você realmente sentir a necessidade de você usar um método de estudo e tudo mais, e use o que você conseguir aprender, né? O que você conseguir aprender, que você sente que é confortável pra você, você consegue absorver os conteúdos, usa. Não tem um jeito certo, assim, obviamente tem jeito certo de estudar, e jeito errado também existe. Mas, às vezes, eles são diferentes para tipos de pessoas diferentes, entenderam? Tem pessoas que não gostam muito de fazer resumo. Já tem outras pessoas que amam fazer resumo. Eu sou uma pessoa que ama fazer resumo e que eu aprendo muito fazendo resumo. Mas tem outras pessoas que não gostam muito, que preferem ler e depois resolver questões. Ou se não, tem pessoas que preferem assistir aulas. Enfim, depende de você. Outra coisa importante de falar é sobre lidar com os seus pensamentos, ansiedades, enfim. Porque a gente não é robô. Então acaba que quando a gente está estudando, já que a gente estuda bastante, né, durante nossa vida, nossos dias inteiros, a gente acaba pensando em várias coisas, e principalmente se você é uma pessoa que pensa muito, eu sou uma pessoa que pensa muito, e principalmente sobre o futuro, eu fico do nada pensando um monte de coisa, e isso acaba que atrapalha, entendeu? Ou se não acontecem coisas na sua vida que você fica muito pensativo e você não consegue simplesmente parar de pensar e seguir em frente. O que é que eu recomendo? Que você não guarde o que você pensa ou que você tiver... o que você tá sentindo, não guarda. Porque não dá certo, gente, ficar guardando. Se você não quiser falar com ninguém, ou você não puder falar com ninguém, você pode simplesmente escrever. E é muito bom escrever. Um exemplo bem simples, assim, bem bestinha também. É que eu gosto muito de escrever, assim, do lado das minhas redações. Eu escrevo a redação e coloco pra corrigir. Aí, quando eu tenho a correção, eu vou circulando as coisas que eu errei e anotando. E depois, atrás da folha, ou se não do lado, eu escrevo as coisas que eu tô pensando. Nossa, eu vacilei nisso aqui, tô bem triste, mas eu vou melhorar, vai dar certo. E aí eu gosto de escrever. Porque eu tiro isso só da minha cabeça e é como se eu estivesse esvaziando a minha cabeça, porque eu tô colocando isso pra fora. E é muito importante que você faça isso. Não só com, as redações que você escreve, com a aula que você tá assistindo, mas também com tudo na vida. Exemplo, eu já escutei também pessoas falando isso, né? Antes de você estudar, se você tiver com muita coisa na cabeça, pega um caderninho pequeno, uma folha, sei lá, anota tudo que você tá pensando. Tudo que você tá pensando, coisas totalmente aleatórias, anota. Escreve lá de forma bem resumida, fecha, coloca bem longe de você e vai fazer o que você tem pra fazer. Quando você terminar, você vai lá ver o que você tava pensando pra você pensar de novo, entendeu? É uma boa ideia pra você tirar o que você tá na sua cabeça um pouquinho pra você se concentrar nos estudos. Porque a gente tem que estudar. Não pode ficar só com essas coisas na cabeça, né? No caso, isso é se você não puder falar com ninguém, ou se você não quiser. Tome cuidado também com as suas amizades. A amizade, gente, é uma coisa muito importante na vida do ser humano, né? Até porque o ser humano, ele não consegue viver sozinho, ele só consegue viver em sociedade.
Mas você tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e com as pessoas que você vai escolher para estar do seu lado, né? Nesse período de vestibular e, na verdade, na vida inteira, né? O que eu digo pra você, faça amizades, tá bom? Isso é um tópico difícil pra eu falar, porque eu não sou uma pessoa muito assim que gosta de ficar fazendo amizades. Eu sou muito vergonhosa, muito vergonhosa. Eu não sei se parece, mas eu sou. E, tipo, é difícil pra mim, mas o que eu digo pra você é pra você ficar aberto a fazer novas amizades, porque existem pessoas chatas, existem, mas existem também muitas pessoas legais que vão te ajudar muito, entendeu? Que às vezes você não tá conseguindo entender o assunto, essa pessoa ela vai te explicar, ou às vezes você tá muito triste, essa pessoa ela vai te ouvir. Então, amizades, gente, são muito importantes. Então, tenham amizades. Mas, se você também tá num ambiente que existem amizades tóxicas, você também não deve ficar perto, né? Porque da mesma forma que pessoas elas podem te fazer ficar mais feliz, pessoas podem te fazer ficar mais motivada, elas também podem fazer o contrário, né? E quando você estiver num ambiente que não tiver pessoas que te motivam e que fazem o contrário, se afaste dessas pessoas, porque você pode colocar limites em certos relacionamentos. Você pode colocar limites e falar, ó, esse relacionamento aqui, eu não quero ficar muito perto dessa pessoa, porque essa pessoa não me faz muito bem. Então, a distância que a gente tem que ficar é essa daqui. E você pode fazer isso, sim, de uma maneira natural, que não seja forçada. Você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa parar de seguir todo mundo no Instagram e se isolar do universo. Não, mas você tem que ter a sabedoria para você saber a distância que você quer ficar das pessoas e de quais pessoas. Porque isso pode mudar, tipo, o jeito que você vive a vida, entendeu? Que você se diverte, porque não é só ficar estudando, mas também às vezes você conversar com a pessoa, enfim. Então isso é muito importante. Não seja ignorante, no sentido de falar, ah não, eu sei de tudo, ah não, eu sou muito boa em matemática, então eu não vou estudar matemática. De se achar demais, não seja ignorante. Você tem que reconhecer os seus erros, seus pontos fracos. E você tem que reconhecer que mesmo que você seja bom em uma coisa, você pode, por negligenciar isso, tipo, fazer com seu cérebro, com seus neurônios, no caso, se atrofiem. E você não consiga ter o mesmo ritmo que você tem antes. Você tem que reconhecer que você é um ser humano, que você é falho, que você tem seus limites. Você não pode ser ignorante. Então, quando você deixa a ignorância de lado, que você reconhece que você precisa estudar certas coisas, que você precisa sim dar atenção a algumas coisas, que você precisa se dedicar de verdade, aí você consegue ter resultados muito bons. Mas quando você acha que você é a pessoa mais inteligente do mundo, que você sabe fazer tudo de uma maneira perfeita e que você não precisa mais estudar, aí complica, entendeu? E às vezes isso é nos detalhes, então observe se você está sendo ignorante em alguma coisa e deixe de ser. Mas também não seja essa pessoa que se lastima, que fica pensando, meu Deus, eu sou muito ruim nisso e agora vai dar tudo errado. E aí que fica pensando só de forma pessimista, porque aí o medo vai vir. O medo vai te paralisar e você não vai conseguir mais seguir. Você tem que reconhecer as coisas que você é ruim, mas para que isso faça você ficar revoltado e você falar, não, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que melhorar porque meu objetivo é aquele dali e eu vou alcançar. Em nome de Jesus. Então, mas que meu dedo. Então, não seja ignorante, mas também não fique se lastimando muito. É aquele negócio, né? Não seja o máximo, mas também o mínimo. Tem que ser ali meio termo, né? O meio termo sempre é muito bom. Escolha o que você consome na internet. Eu queria muito chegar nessa parte. Porque, tipo, a internet, como eu já escutei, eu gosto de repetir, ela é tipo a terra de ninguém, entendeu? Ninguém manda na internet. A internet, ela está aí. Várias pessoas colocam o que quiser, comentam o que quiser, postam o que quiser. E aí você vai e vê, entendeu? Mas você tem que usar uma peneira e você tem que peneirar o que você quer absorver das coisas que você vê e o que você não quer absorver, entendeu? Tem pessoas que gostam de excluir as redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu excluo redes sociais, mas é eu, entendeu? Você não precisa excluir redes sociais para passar no vestibular, para não sei o quê. Você não precisa fazer isso. Mas eu escolhi fazer isso por questões, tipo, minhas mesmo, sabe? Aí, tipo assim, você tem que pegar e peneirar o que você vai estar consumindo. Tem conteúdos no YouTube, é um exemplo, né? Que eu já olho a capa do vídeo, que eu já olho o título do vídeo e eu falo, eu não vou assistir, eu passo direto. Por quê? Por meio da minha interpretação do mundo e também do que eu tô vendo, eu já sei que esse conteúdo não vai agregar muito à minha vida. Eu não quero perder tempo
nisso. Às vezes porque eu não preciso, às vezes porque eu sei que tem coisas que nem sempre vão influenciar de forma positiva a minha vida. Porque tem vezes, né, em que você assiste certos tipos de conteúdo, e tem vários conteúdos na internet que não são muito bons, que as pessoas falam assim, ah não, você tem que estudar não sei quantas horas por dia para passar no vestibular. Ah não, se você errou essa questão, você é muito burro. Gente, eu fico com uma raiva, de verdade, vendo esse tipo de conteúdo, porque não tem isso de você ter que estudar um tempo limite, assim, no mínimo, para você passar no vestibular. Não tem isso de você errar uma questão e você ser burro. Tem pessoas que têm dificuldades diferentes, tem pessoas que pensam de forma... Todo mundo pensa de forma diferente, na verdade, porque a gente é ser humano, entendeu? Então, muitas pessoas na internet, elas pegam e criam um padrão de estudante e falam, não, você tem que seguir esse padrão, e se você tá fora, você não vai conseguir passar. E tem pessoas que já ficam desanimadas, que não querem mais tentar, porque acham que não vão conseguir. Então, por favor, prestem atenção nos conteúdos que vocês estão vendo na internet, porque tem muitos conteúdos que não são legais. E tem vezes que os conteúdos podem até ser legais, mas você fica vendo tanto esses vídeos, exemplo, vídeo de motivação, vídeo de não sei o que, até esse vídeo, e você não começa. Então, por favor, depois de você ver esse vídeo, não fica vendo outros vídeos do YouTube, não fica procurando outros vídeos, e vai estudar. Ah, Jamila, está proibido ver vídeos de técnicas de estudo, de dicas de estudo, de como começar a se organizar? Não está proibido, mas você tem que assistir um vídeo de organização e ir se organizar. Você tem que ver um vídeo de técnica e testar a técnica. Você tem que ir fazer, você tem que ir estudar, você não pode ficar preso nos conteúdos que você vê, vendo um atrás do outro, mesmo que eles sejam benéficos. Então, escolha os influenciadores que você quer assistir. Porque da mesma forma que tem influenciadores ruins, tem também influenciadores bons na internet. Escolha os que você vai querer consumir o conteúdo deles. E estude, porque o seu objetivo é estudar, não é ficar vendo conteúdo da internet. E quando você vê uma coisa que é negativa, que fala, criando um jeito único de estudar, dizendo sempre coisas, se você não fizer desse jeito, você não vai conseguir. Gente, já nem vê, porque, não existe um jeito único, absoluto de estudar. Não tem um parâmetro que diz, se você não é assim, você não consegue passar. Não tem isso. Não existe padrão. Você pode criar o seu próprio padrão. Você pode simplesmente estudar do jeito que você acha melhor. Você é um ser humano, e os seres humanos são inteligentes. Então você também é inteligente e você vai conseguir. Então para de ficar consumindo conteúdos que diminuem as pessoas. Para de ficar consumindo conteúdos que criam um padrão específico. E, enfim, peneire o que você está vendo. Peneire. Não aceite tudo que você vê, porque na internet tem muitas coisas. Então não aceite, seja inteligente. Aconteceu o que eu estava imaginando que aconteceria. Esse vídeo ficou muito enorme e eu ainda tenho um monte de coisa pra falar. Então, eu não vou gravar, né? Quer dizer, não vou falar tudo que eu queria falar e ficar um vídeo enorme. Eu vou separar em partes e depois eu gravo o resto. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam muita informação, não fiquem com medo. Apenas reflitam sobre isso. E com o tempo, né, na jornada de estudos, vocês vão também criar suas próprias percepções acerca das coisas, seus próprios pensamentos, porque a gente aprende. Então, é isso. Só estude de forma simples. Seja inteligente. Não fique vendo muito conteúdo na internet, porque nem sempre esses conteúdos são saudáveis. Só meta a cara e faça, tá bom? Faça, estude, seja feliz e de forma simples. Não é tão complicado como algumas pessoas falam, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, divulga para as pessoas que você conhece e beijo!